Olá, gente, como estamos? Tá todo mundo bem? Hoje eu tô com o cabelo preso. Ontem estava com ele solto, né? Tinha lavado ontem, por isso que estava solto. Mas como o cabelo tá muito grande, ele tem que ficar preso, porque senão me irrita bastante, entendeu? É muito cabelo para ficar jogando para trás. Mas ontem ele estava solto porque ele estava meio molhado. Então, estamos estudando o livro de Amós, do profeta Amós, que não era profeta de tradição, assim, ele não era um profeta de escola, né? Mas ele foi chamado por Deus para um ministério específico. Ele era um simples homem do campo, ele era um lavrador e um cuidador de ovelhas. Ele tinha ovelhas e ele plantava pés de figo. Mas Deus o convocou e o chamou, e ele foi obediente e saiu do reino do sul e foi para o reino do norte, porque foi lá que o Senhor mandou ele profetizar, tá? Quando ele estava no campo, cuidando das ovelhas, ele começou a ter as visões. Foi assim que o Senhor começou a trabalhar com Amós, mostrando para ele visões. Chegou um ponto em que ele não tinha mais como correr dessas visões, e aí ele resolveu obedecer e ele foi para Samaria e para Betel, que eram duas cidades de Samaria. Agora, eu quero falar uma coisa para vocês, para que a gente possa ficar bem... como é que eu vou dizer isso? Tem uma palavra específica. Para que a gente possa ficar atualizado ou tendo um conhecimento melhor do que era o tamanho de Samaria e do que era o tamanho de Israel, que era o tamanho de todo o Reino do Norte. Então, eu quero dizer para vocês que, primeiro, Nazaré, quando Jesus nasceu, era um pouco maior do que esse meu square aqui, esse lugar que eu moro, que é uma rua fechada. Ele é um quadrado, tem casas em volta, média de 40 casas. Israel era um pouquinho maior que 40 casas. Na verdade, Israel tinha umas 4 ruas só, 2 as principais e as outras eram meio espalhadas. Para vocês terem uma ideia, Nazaré, na época que Jesus nasceu, tinha uns 450 habitantes só. Interessante, né? Belém, que foi a cidade que Jesus nasceu, tinha uma média de 1000 pessoas só, tá? Não era uma cidade muito grande. Onde é que eu coloquei isso? Porque eu notei aqui, Belém 1000 pessoas. Uma cidade, era o dobro de Nazaré, né? Belém era o dobro de Nazaré, mas ela era maior porque ela ficava perto de Jerusalém. Era um dia de caminhada de Jerusalém, era Betleém, tá? Era Belém. Um dia de caminhada você ia de uma cidade para outra, caminhando. Naquela época não se usava muito outro instrumento de movimento, de viajar do que as pernas. Então, Nazaré era uns 480 habitantes só e Belém era uma média de 1000 pessoas. Gente, é o tamanho de uma vila, né? Bom, Samaria, a região, todo o Reino do Norte, gente, as 10 tribos, eles tinham uma média de 52.000 pessoas. Todas as 10 tribos, na época desses profetas, elas tinham uma média de 52.000 pessoas. Vocês estão entendendo? Então, não era uma população... A gente fala assim, olha, era uma cidade, imagina a cidade da gente, né? Mas não. Samaria, a cidade de Samaria, devia ter o quê? Umas 2.000, 3.000 pessoas, que era a cidade maior. Aí tinha as tribos que ficavam divididas, né, entre
entre a região, que era imensa, tá? Bom, Jerusalém, normalmente, ela tinha uma média de 1.000 habitantes também. Agora, na época da Páscoa, esse número dobrava 2.000%. Era uma média de 2 milhões de pessoas que iriam frequentar a Páscoa, para vocês terem uma ideia, na época de Jesus. Porque na época de Jesus já havia havido a dispersão, né, da primeira de Babilônia, então tinha muita gente já que morava fora, morava na Turquia, morava no Iraque, tinham outros nomes, né, gente? Não tinha o nome de hoje. Era a Síria, era a Pérsia, era Medo-Pérsia. Então, as pessoas que moravam ali na Síria, em Edom e Moabe, vinham todo mundo, Chipre e Roma, vinha todo mundo, porque lembra que Israel era um domínio romano, tá? Então, eles, por certo, falavam latim em Jerusalém, eles, por certo, falavam grego em Jerusalém. Por quê? A rota de mercado que ia da África para a Europa passava por Samaria, passava por Nazaré. Então, por isso que Jesus era muito bem informado, porque eles passavam por ali. O Império da Babilônia é uma coisa bem interessante. O Império da Babilônia também não era grande. Todo o Império da Babilônia tinha uma média de 150.000 a 200.000 pessoas só. A população de uma cidade média hoje no Brasil, por exemplo, tá? Já o Império da Babilônia, do Medo-Persa, que foi um pouquinho maior, tinha uma média de 50 milhões de pessoas. Já era um pouquinho maior, né? Já era um pouco mais, mas mesmo assim, 50 milhões é menor do que a população da Inglaterra. Todo o império, gente, todo o Império Medo-Persa, né? Que foi o que destruiu Jerusalém, tinha uma média de 50 milhões de pessoas, que é menos do que a população da Inglaterra. A Inglaterra tem uma população de 68 milhões. Para você ver, o império inteirinho daquela época tinha esse tanto de gente. Agora, o Império Romano já foi um pouquinho maior. O Império Romano chegou a ter 120 milhões de pessoas. Já foi um império bem maior, né? O Brasil hoje tem 250 milhões de pessoas, né? Então, o Império Romano era menor do que a população do Brasil, para vocês terem uma ideia. Então, quando a gente fala que esses profetas estavam profetizando, não imagina uma multidão grande. A população daquela época era bem pequena, bem pequena. Hoje nós somos 7 para 8 bilhões de pessoas no mundo. Olha o tanto que nós enchemos a Terra. Pois é. Então, agora, com essa visão maior, né? Amanhã eu vou trazer para vocês eu vou procurar aqui na internet para mostrar para vocês o tipo de casa que existia naquela época. Porque a gente imagina as casas que a gente tem hoje, mas não era nada disso. Nada. Era bem precário, viu, gente? Mesmo as casas dos reis, com todas aquelas coisas que eles faziam, era bem precário, viu? Não é o que a gente pensa, não. Quando você visita aqui a Inglaterra e você vai visitar os palácios, você vê como é que era difícil. Bem difícil, viu? Nem banheiro tinha. Esquisito, né? Pois é, mas é a verdade. Então, vamos lá. Capítulo 2 do livro de Amós. É um capítulo curtinho.
vai continuar nas previsões. Gente, todos esses povos que ele menciona aqui eram tribos, tá? Eram tribos. Por exemplo, tinha a tribo a tribo da Síria, de Damasco, né? Aí tinha a tribo de Gaza, aí tinha a tribo de Edom, tinha a tribo de Amon, todos eram tribos pequenas, gente. Essas tribos deviam ter o quê? Umas 3, 4 mil pessoas. Então, não era uma coisa grande, entendeu? Não era uma coisa muito grande. Deixa eu ver a população de Israel, de Judá. Que eu não sei se eu falei a população de Judá, né? Qual que foi a população medo-persa, romano, Nazaré, tá? De Jesus. Na época de Jesus, as pessoas que moravam em Jerusalém eram uma média de 100 mil pessoas que moravam na cidade de Jerusalém na época de Jesus. Incluindo Betlehem, ok? Porque Belém era uma cidade e também Betânia, tá? Era ali bem pertinho, tudo muito pertinho. Então, era uma média de 100 mil pessoas só. É uma cidade pequena do Brasil, né? Era a população que vivia em volta de Jerusalém. E era uma população grande, considerada grande. Não tem uma população de... Mas se imagina, é o que eu pensei, o que eu procurei, não achei. Imagina, se a população das 10 tribos de Samaria era 45 mil, imagina que 2 tribos, quanto é que teria em 2 tribos? 20 mil? 45 mil foram todas as tribos, quando Josué entrou na terra, foram essa média, 45 mil pessoas que entraram, que cruzaram o Rio Jordão, tá? Então, para vocês terem uma ideia. 45 mil só que cruzaram o Jordão, e eles eram 12 tribos. Quando foi na época dos profetas, que já foi assim uns 400 anos depois, então já tinha 45 mil só em Samaria, só as 10 tribos que tinha capitão em Samaria. Então, eu tenho a impressão que Judá devia ter o quê? Mas lembra que Judá também tinha as pessoas que tinham os levitas, né? Então, na verdade, fazia 3. Bem que tinha levitas também nas 10 tribos, porque todas as tribos tinham que ter uma cidade para os levitas. Então, no mínimo, tinha 10 cidades levitas lá no Reino do Norte. Agora, em Jerusalém, era a maior população de sacerdotes, fariseus, saduceus, como é que chamava aquele que era nazireu, né? Os nazireus, saduceus e qual que era o outro que Jesus falava demais? Eu esqueci agora. Os nazireus, saduceus e... esqueci o nome deles. Mas, então, devia ter, assim, umas 30 milhões, né, de pessoas lá no reino de Judá. Então, vamos lá. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, ele continua com Moabe, né? Por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom. Lembra que ele também amaldiçoou Edom, porque Edom não socorreu os filhos de Israel, que eram parentes dele, que eram filhos de Ló, que era sobrinho de Abraão. Mas agora ele está falando que Moabe fez uma coisa horrível, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Então, Moabe seria penalizado, seria destruído, porque ele não teve piedade do rei de Edom. Então, aqui Deus também está tomando as dores dos filhos de Ló. Porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote. Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido e com som de trombeta.
eliminarei o juízo do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, Bom, aqui foi Judá, aqui foi Moabe, tá? Para vocês verem, gente, que mesmo a maldição vindo sobre os filhos de Ló, Deus também ia vingar, né, de uma certa forma, a morte do rei de Edom, que Moabe havia matado. É aquilo que eu disse para você, quando você é usado como vara de correção, faça isso de uma forma misericordiosa. Porque se você fizer com maldade, a vara de correção vai vir sobre você também, como veio sobre Moabe, mesmo Moabe servindo de vara de correção contra Edom, tá? Mas ele não usou de misericórdia, ele usou de maldade, de crueldade. E por isso o Senhor requereu da mão de Moabe o sangue da mão do povo de Edom, tá? Agora vem de novo o profeta. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá está sendo colocado no mesmo patamar, no mesmo nível de Edom, Moabe, no mesmo nível de Gaza e no mesmo nível de Amon. Olha aqui, gente. Deus é justo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá. E por 4, não retirarei o castigo. Da mesma forma, gente, Deus não faz exceção de pessoas. Ele não tem preferidos. Todos os humanos são preferência do Eterno. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Porque rejeitaram a lei do Senhor. Aqui, tá vendo a diferença? Eles não fizeram maldade com outros, mas eles rejeitaram a lei do Senhor. E não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Amós. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, a mesma coisa. Falou de Judá, agora vai falar de Israel. Por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. Porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Não tem misericórdia dos próprios irmãos. Não tem amor, não tem piedade pelos próprios irmãos. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai entram a mesma moça e assim profanam o meu santo nome. Gente, eu preciso dizer mais alguma coisa? Não, né? Está muito claro aqui. A perversidade do povo de Israel. Deitam-se junto a qualquer altar. Nossa, até me arrepiei aqui. Sobre roupas empenhadas e na casa de seus deuses, bebem o vinho dos que foram multados. Pega dos outros, põe multas que não precisavam ser multas. Gente, o que está acontecendo no Brasil hoje? Não é isso que está acontecendo? Pessoas justas sendo multadas simplesmente por vingança ou para mesmo, sabe, para prejudicar, né? Pois é, tá aqui, ó.
Deitam-se junto. Olha aqui, um homem e seu pai entram na mesma moça. Quer dizer, um pai e um filho tendo relações com a mesma mulher. E assim profana o meu santo nome. Deita-se junto a qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que foram multados. Pois é. Tiram dos outros para poder sustentar as suas próprias luxúrias. É isso que o profeta está dizendo. Eu destruí o amorreu diante deles, não obstante sua altura ser como dos cedros e a sua força como a dos carvalhos. Eu destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. O Senhor está dizendo aqui que quando Israel entrou na terra, lembra que quando Moisés mandou Josué e os 10 homens olharem a terra, eles falaram que não tinha condições deles entrarem lá porque os homens eram altos, gigantes. Pois é, é isso que a Bíblia está dizendo aqui, que o profeta está dizendo aqui. Eu, o Senhor, destruí aquele povo, os amorreus, que estavam na terra, que vocês tinham medo deles, durante os 40 anos que eles andaram pelo deserto, Deus estava trabalhando na terra. E é isso que o Senhor está dizendo. Eu destruí o amorreu diante deles. Não obstante sua altura ser como os dos cedros, que eles eram homens altos, fortes. Aí o Senhor destruiu tanto a semente, como destruiu a raiz. O que significa que Deus eliminou os amorreus da terra, por amor a Israel. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. O Senhor estava trabalhando os 40 anos por Israel, entre os homens dos amorreus. Não me pergunte como, nem o que ele aprontou. Uma doença, talvez? Uma pandemia? Dentre vossos filhos levantei profetas, que Amós era um deles, que não era da escola dos profetas, mas Deus o chamou para profetizar. E o coitado pagou com a vida, né? E dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes vinho a beber. O nazireado era uma das condições para você ser nazireu, era não tocar vinho, nem bebida forte, não podia cortar o cabelo, essas coisas assim. E aí o Senhor está dizendo aqui, olha, vocês fizeram os nazireus pecarem, porque vocês deram a eles vinho a beber. E aos profetas ordenastes, não profetizeis. Não era isso que eles falavam para os profetas que nós já estudamos? E por isso eles os matavam? Porque eles continuavam profetizando e não obedeciam às ordens de não profetizar? E não foi isso que aconteceu com Amós? Eis que eu vos apartarei do vosso lugar, como se aparta um carro cheio de feixes. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil. Quer dizer, nem que você queira fugir, você não vai conseguir. Não vai escapar da minha ira. Nem o forte corroborará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. Não ficará em pé o arqueiro, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o cavaleiro livrará a sua alma. Até mesmo o mais corajoso dos guerreiros fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. E assim acabou o capítulo 2 do profeta Amós.
Gente, a única coisa que eu vou dizer para finalizar essa leitura de hoje: com Deus não se brinca. Tudo aquilo que o homem semeia, ele ceifa. Estamos passando por um período de mudanças na Terra. A Terra está clamando por limpeza. E o Senhor, por misericórdia aos humanos, está nos dando um tempo, como Ele deu a Israel, como Ele deu a Judá. Vocês acham que quando os profetas faziam essas profecias para Amon, para Edom, para Moabe, para Gaza, essas profecias eram para alertá-los a mudar de direção? Não era um curse que eles estavam falando, você vai fazer isso, vai acontecer assim. Não era assim, ele falava isso com amor, para que eles se arrependessem e não fizessem aquilo que estava no coração deles fazer. Quando o profeta falou isso para Moabe, para Moabe aqui, quando ele disse, olha Moabe, por esse pecado aqui, eu vou vir contra você. Ainda não havia acontecido, gente. Moabe sabia que ele estava já no coração de Moabe fazer isso. E o Senhor disse, se vocês fizerem, quando o Senhor nos mostra alguma coisa, é para que possamos trabalhar naquela situação e mudar aquela situação de uma forma de que a gente não passe por aquele momento de sofrimento. Mas acontece que a gente não ouve, né? Quantas vezes o Senhor já me deu sinais de situações para eu não fazer, e assim mesmo eu fiz e me lasquei? Muitas vezes. Muitas vezes. Uma das coisas que o Senhor me disse muitos anos atrás, o meu filho ainda tinha 17 anos, hoje ele tem 41. O Senhor me disse, não mande ele para morar num lugar, né, que era. Eu pensei, mas ele vai estar com o pai dele, né? Ele ficou lá 2 anos. Quando meu filho voltou para casa, ele ficou 10 anos trancado no quarto dele, com depressão. Ele só saía para trabalhar, voltava e se enfiava dentro do quarto. Só levantava no outro dia para trabalhar, voltava para casa e se enfiava dentro do quarto. 10 anos. Um erro meu. Porque eu não ouvi o que o Senhor me falou. O Senhor mostra as situações. A gente que faz olho de cego e surdo de ouvido e não quer obedecer. Porque você pensa, não, o Senhor está falando, mas ele, né, de repente vai ser para daqui um pouco, não vai ser para agora. O Senhor me disse claramente, não mande ele para morar lá com o pai. Eu mandei e me lasquei. Porque depois quem teve que trabalhar a libertação do meu filho foi a dona Miriam aqui, né? Graças a Deus meu filho está bem. Graças a Deus ele está bem hoje. Livre de drogas, livre de tudo. Mas foi um preço que eu paguei. Um preço muito alto. Muito alto. Mas é porque eu não ouvi, eu não obedeci. Eu ouvi, mas não obedeci. Igualzinho aqui esse povo, gente. Igualzinho a gente. Hoje eu aprendi a lição. Hoje eu obedeço. O Senhor me mostra as coisas e eu obedeço. Porque eu sei que se eu não obedecer, as consequências vão vir sobre mim. Eu que vou ter que aguentar as consequências, como aqui o povo teve que aguentar as consequências. O final vai ser bom, como foi no meu caso. O final para Judá vai ser bom, o final para Israel vai ser bom, mas a que preço? Pela desobediência.
no mínimo 2000 anos, de Jesus até agora. E desses profetas até agora, 2600 anos. Há profecias que ainda não se cumpriram. Por quê? Por causa dessa desobediência, de não terem ouvido a palavra do Senhor. Eles não ouviram nessa época e não ouviram depois, porque Jesus veio e falou a mesma coisa. 400 anos depois disso aqui, Jesus veio e falou. O que Jesus falou para os discípulos? Eles falaram, nossa, Senhor, olha que templo maravilhoso, né? Herodes que reformou e fez esse templo lindo. O que Jesus disse para eles? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada desse templo. O que eles falaram lá no dia do julgamento de Jesus? Ele disse que vai derrubar esse templo em 3 dias, ele vai reedificar o templo. O Senhor vai reedificar esse templo em 3 dias. Aguardem quando ele voltar. Os discípulos, depois disseram, não, ele estava se referindo ao corpo dele. Também. Mas, literalmente, ele ainda vai voltar e vai reedificar aquele templo maravilhoso e lindo em 3 dias. Ele disse isso, ele vai fazer. Porque Jesus não ficou 3 dias na sepultura, tá? Ele morreu na sexta-feira, à tarde, por volta de 3 horas, e ressuscitou no domingo, pela madrugada. 6 horas da manhã, 5 horas da manhã de domingo, ele já estava fora daquela sepultura. Então, na verdade, ele ficou de sexta para sábado só, porque de sábado para domingo ele já estava saindo do túmulo. Então, ele não passou 3 dias no túmulo. Tá? Não passou. Para vocês verem. Então, quando ele fez referência àquilo, ele realmente vai restaurar o templo. Com certeza, 3 dias. Quem estiver aqui, verá. Estamos vivendo e estaremos morrendo com essa esperança. Como todos os outros do passado morreram. E eu vou contar uma história aqui para finalizar, que vai me fazer chorar, mas eu vou contar. Eu vou até pegar aqui porque eu anotei. Deixa eu ver onde que eu coloquei isso. No ano de 117, nós tínhamos um príncipe, um sacerdote cristão chamado Simeão, em Jerusalém. Ele era bispo de Jerusalém, da igreja. Existia a nossa igrejinha lá em Jerusalém, nesse ano de 117, uns 40 anos depois da queda de Jerusalém e da destruição do templo. Ali onde era o lugar do crucifixo, eles construíram uma igrejinha. E esse bispo, ele era o bispo de Jerusalém. Mas o imperador Trajano, querendo destruir o cristianismo e querendo destruir o judaísmo, ele crucificou Simeão. Ele crucificou Simeão fora de Jerusalém. Temos muitos heróis, gente. Muitos. Temos muitos heróis. E esse irmão é um deles. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Te proteja nesse dia. Tchau, tchau.